O futebol tem uma história mais longa do que se possa imaginar. As primeiras regras oficiais foram estabelecidas em 1863. E de lá para cá surgiram muitos craques e alguns se destacaram mais que outros. Com isso, hoje irei listar os melhores jogadores de futebol de cada década nos últimos 100 anos. Vamos começar pelo ano de 1920, com Dixie Dean. Os jogos na década de 1920 tinham mais gols do que hoje, e Dixie Dean era uma máquina de fazer gols. Ele começou sua carreira no Tranmere Rovers, antes de se transferir para o Everton em 1925. Aquela foi a grande oportunidade para ele, já que Dean era torcedor do Everton quando era menino, e não ia deixar passar essa chance. Dean se tornou o primeiro camisa 9 do Everton, e eles nunca tiveram um atacante tão bom desde então. Na temporada 1927-28, Dean marcou 60 gols em apenas 39 jogos da liga. Suas proezas têm quase 100 anos, mas ainda são comentadas hoje em dia. Poucos jogadores daquela época podem dizer o mesmo. Passando para os anos 1930, temos o Joseph Bica. Joseph Bica faleceu em 2001, mas ele voltou às notícias este ano quando Cristiano Ronaldo quebrou seu recorde e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos no futebol. Isso só mostra o quão bom Bica era, já que seu recorde durou tanto tempo. Nascido no que era então a Áustria-Hungria em 1913, Joseph foi um dos melhores jogadores do mundo na década de 1930. É difícil calcular exatamente quantos gols ele marcou. Muitas fontes dizem que foram 759, mas a FIFA afirma que na verdade foram 805. Seja qual for o número exato, Bica foi um fenômeno. Ele era forte, rápido e um finalizador nato que podia marcar todo tipo de gol. Giuseppe Meazza e Matias Sindelar merecem menção quando se trata dos anos 1930, mas o número de gols de Joseph fala por si só. Em 1940, Stanley Matthews era um dos maiores jogadores de futebol da Inglaterra. O mágico das pontas era um ilusionista com a bola nos pés. O futebol foi interrompido na década de 1940 por causa da Segunda Guerra Mundial. Matthews serviu na Força Aérea do Reino Unido e o conflito lhe custou sua carreira dos 24 aos 30 anos. O futebol retornou em 1946 e Matthews prometeu recuperar o tempo perdido. Ele foi a inspiração por trás do surpreendente desafio ao título do Stoke City na primeira temporada de volta. No nível internacional, ele deslumbrou os oponentes com sua habilidade, equilíbrio e dribles. Matthews costumava abraçar a linha lateral e adorava enfrentar os defensores 1 a 1. Incrivelmente, ele jogou futebol profissional até os 50 anos. Stanley Matthews é uma verdadeira lenda do futebol. Pulando para os anos de 1950, temos Alfredo Di Stefano. Não se deixe enganar pelas imagens em preto e branco. Alfredo Di Stefano foi um dos maiores jogadores de futebol que o mundo já viu. Di Stefano se juntou ao Real Madrid em 1953. Sem ele, o clube não seria o gigante global que é hoje. Di Stefano foi o jogador principal quando o Madrid venceu 5 Copas Europeias seguidas entre 1956 e 1960. Ele é geralmente descrito como um atacante, mas as posições realmente não fazem justiça a ele. Ele costumava transitar entre a defesa, meio-campo e ataque, tudo no mesmo jogo. Nascido na Argentina, ele na verdade jogou a maior parte de seu futebol internacional pela Espanha. Mas quando você imagina Di Stefano, é com a camisa branca do Real Madrid. O Madrid não era um time de um homem só na década de 1950, mas eles não teriam alcançado o que alcançaram sem Alfredo Di Stefano. Entrando nos anos de 1960, temos o Rei Pelé. Pelé ganhou sua primeira Copa do Mundo em 1958 e a terceira em 1970. Ele também venceu o torneio em 1962, mas se machucou no segundo jogo. Em 1966, o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Apesar de tudo isso, não há dúvida de que Pelé estava no auge de suas habilidades na década de 1960. O rei do futebol brasileiro às vezes é zombado nos dias de hoje. Certamente há um debate sobre quantos gols ele realmente marcou. Um gênio como Pelé não pode ser reduzido a números, no entanto. Pergunte a qualquer pessoa que jogou com ele ou contra ele na década de 1960 e eles vão te dizer o quão brilhante ele era. É verdade que alguns de seus gols na década de 1960 foram marcados em amistosos, mas o Santos de Pelé estava jogando contra os principais times da Europa e, graças a ele, geralmente os vencia. Ferenc Puskás foi outro atacante de classe mundial na década de 1960, e Lev Yashin se tornou o primeiro e único goleiro a vencer a Bola de Ouro.
Esses dois eram ótimos, mas não tão grandes quanto Pelé. Indo para os anos de 1970 temos nada mais nada menos que Johan Cruyff. A lenda holandesa não era apenas estilosa fora de campo, ele era um jogador de futebol de classe mundial que continua sendo uma figura icônica no jogo hoje. Cruyff era um jogador tão inteligente que ajudou a inventar o estilo de futebol total usado pelo Ajax e pela Holanda na década de 1970. Seus gols, criatividade e brilhantismo geral ajudaram o Ajax a vencer 3 Copas Europeias naquela década, e ele também brilhou quando os holandeses chegaram à final da Copa do Mundo em 1974. Cruyff ganhou 3 bolas de ouro na década de 1970, mais do que qualquer outro jogador. Nem mesmo a lendária dupla alemã de Franz Beckenbauer e Gerd Müller estavam no mesmo nível de Cruyff. Avançando para os anos de 1980 chegamos a Diego Maradona. Basta olhar a reação à morte de Diego Maradona para perceber o quanto ele significava para os fãs de futebol em todo o mundo. Diego jogou nas décadas de 1970 e 1990, mas vimos o melhor dele nos anos 80. Seu momento mais marcante foi na Copa do Mundo de 1986, quando levou a Argentina à glória e marcou o gol do século contra a Inglaterra. Maradona deixou o Barcelona para ir para o Napoli em 1984. Foi um movimento um pouco arriscado, pois o Napoli nunca havia vencido o título da Série A. Quando Diego saiu, eles já haviam ganhado 2 vezes. Não há outra palavra para descrevê-lo. Maradona era um gênio. Quando ele driblava com a bola, parecia estar colada ao seu pé esquerdo. Ele marcava gols e os criava, e fazia os jogadores ao seu redor melhores. Com todo o respeito a Zico, Michel Platini e Lothar Matthaus, ninguém se aproximou de Maradona nos anos 1980. Passando para os anos 1990, quem mais se destacou foi o fenômeno dos gramados, o Ronaldo. Ronaldo ganhou a Copa do Mundo e marcou todos os seus 104 gols pelo Real Madrid nos anos 2000, mas não havia nada como o R9 dos anos 90. Foi quando ele ganhou o apelido de o Fenômeno. Ronaldo foi, sem dúvida, o maior adolescente que o futebol já viu. Ele se anunciou ao mundo quando marcou 54 gols em 57 jogos pelo PSV. Ele foi ainda melhor no Barcelona, combinando velocidade, força e habilidade. O brasileiro arrasou em sua única temporada no clube. Ele continuou aterrorizando as defesas no Internacional e depois levou o Brasil à final da Copa do Mundo em 1998. A década terminou mal para Ronaldo, com uma grave lesão no joelho afetando-o pelo resto de sua carreira. Ele poderia ter sido ainda mais lendário se tivesse se mantido em forma e sem mais lesões nos anos seguintes. Nos anos 2000, o francês Zinedine Zidane foi o craque. É realmente notável que Zidane tenha recebido somente uma bola de ouro, conquistado em 1998 após sua atuação estelar que ajudou a França a se consagrar na Copa do Mundo. Zidane era comparável a um vinho de excelente safra, aprimorando-se com o passar dos anos. Ele inaugurou a década com performances memoráveis na Euro 2000, conquistando mais um título para sua já rica galeria de troféus. No ano tal responsabilidade a Zidane. Mesmo aos 34 anos, ele mantinha-se um jogador excepcional, como evidenciado por sua dominância na Copa do Mundo de 2006. Com um reconhecimento especial a Thierry Henry e Ronaldinho, pode-se dizer que a década de 2000 foi de Zinedine Zidane. Já na década seguinte, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo emergiram como figuras dominantes. A intensa rivalidade entre Messi e Ronaldo veio a ser o grande destaque a partir de 2010. Escolher entre Messi e Ronaldo é uma tarefa difícil. Entre os anos de 2009 a 2010 e 2019 a 2020, eles ultrapassaram a marca de 1.000 gols por seus clubes, além de acumularem 9 títulos da La Liga, 6 Ligas dos Campeões e 9 bolas de ouro entre si. Ronaldo adicionou a Euro 2016 ao seu legado com Portugal, enquanto Messi, apesar de não ter conquistado um título com a Argentina até então, superou Ronaldo com uma bola de ouro adicional. À medida que Messi e Ronaldo se aproximam do fim de suas carreiras espetaculares, as lembranças de suas façanhas na década de 2010 permanecerão eternas. Eles estão entre os maiores futebolistas que já pisaram nos gramados, e é possível que demore muito para que surjam talentos comparáveis. Quanto ao melhor jogador da década de 2020, o futuro dirá. Compartilhe suas previsões aí embaixo nos comentários e continue acompanhando para mais análises e notícias sobre o mundo do futebol. Até a próxima!